Olá pessoal, no grupo 1 e nosso projeto é sobre Railguns. É uma breve abordagem sobre canhões eletromagnéticos. Tá, mas o que é uma Railgun? Uma Railgun é um canhão eletromagnético que acelera um projeto em alta velocidade utilizando um campo magnético criado por uma corrente elétrica em seu circuito. Então temos uma energia feita pela fonte de tensão e essa energia é transportada para o projétil para atirar. Na direita nós temos uma Railgun, um exemplo de Railgun da Marinha dos Estados Unidos. Tá, mas como que funciona a Railgun? Então nós temos duas barras condutoras, que elas são chamadas de rail, que são trilhos em inglês, e elas estão paralelas e estão conectadas com uma couraça. Então, nós temos uma fonte de tensão dando uma corrente, ela vai do positivo até o negativo, mostrado na figura. Então, pela regra da mão direita, nós temos um campo magnético indo por essa corrente. E quando nós chegamos nessa couraça, que é onde está o nosso projétil, então, pela regra da mão direita, temos uma força que atira, que faz o projétil ir para frente, que atira o projétil. Então, é isso. Da direita, nós temos o aparato instrumental da Railgun. Bom, mas a gente pode estar se perguntando o quão rápido é possível lançar um projétil com essa Railgun. Para tentar responder isso, a gente vai tentar calcular a força que é submetida a esse projétil e, em seguida, obter uma fórmula para a velocidade desse projétil. Bom, a gente vai estar se referenciando a esses trilhos, todo esse aparato como fios, porque eles vão ser responsáveis por conduzir a corrente do circuito. E a gente, primeiramente, começa a análise falando sobre a força de Lorentz, que é dada por essa fórmula aí. Bom, quando a gente pega o campo magnético dos dois fios, né, dos dois trilhos, a gente pode obter o campo magnético resultante dele, que é dado pela fórmula que está aí, 0i sobre 2π, na direção menos z, de acordo com o sistema de coordenadas que a gente adotou, que está ali na figura 3. E quando a gente considera esses dois campos magnéticos, a gente pode obter o campo magnético total. E aí a gente lembra da força que um campo magnético exerce em um fio, cujo diferencial do comprimento é dF, é igual a I dx produto vetorial com campo magnético. E aí, quando a gente pega isso, faz o produto vetorial e integra ao longo de todos os trilhos, a gente chega numa expressão para força, que é essa que está dentro do quadradinho azul. Bom, com a expressão da força, a gente pode utilizar a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração, e aí a gente consegue isolar para descobrir a aceleração que o projétil vai estar submetido quando a corrente passa pelo circuito, né? Quando o circuito se fecha com a couraça, o trilho e a fonte de tensão. E aí, como a gente tem aceleração, a gente sabe que a aceleração é a integral da velocidade no tempo. E aí, com isso, a gente pode integrar no tempo e descobrir uma expressão para velocidade. Então, a gente consegue sair de todo o nosso sistema descrito ali e chegar numa expressão perfeitinha para a velocidade do projétil. Mas outra pergunta que pode surgir é, se a força que move a couraça, ela vem da força de Lorentz, que é uma força magnética, como que é possível o campo magnético, o que gera a força magnética, realizar o trabalho ao movê-la? E é isso que a gente vai tentar explicar agora. Bom, a energia e trabalho no sistema da Railgun possui uma hipótese principal, que é sempre assumida verdade para outros experimentos e também e a parte teórica, que é o campo magnético não realiza trabalho, de nenhuma forma por si só. Bom, então nós temos que explicar, né, por que a força magnética está movendo a barra e está, então, realizando trabalho, pois a barra está se movendo na mesma direção que a força. Bom, duas hipóteses podem ser levantadas. Primeiro, que aquela força que move a barra, na verdade, não é uma força magnética, não é uma força de Lorentz, mas sim uma força elétrica que possui módulo e sentido igual à força de Lorentz. Bom, uma explicação para isso seria o efeito Hall. O efeito Hall seria, no caso, quando dentro do fio, os portadores de carga, eles sofrem a força de Lorentz, eles são levados, então, para extremos do fio, e aí, dentro desse fio, surge um campo elétrico, e esse campo elétrico vai criar forças que poderiam impulsionar o fio, né? O caso, o suporte do projétil, a couraça do projétil. Bom, isso, na verdade, não funciona não como explicação, porque se nós pensarmos pela terceira lei de Newton, os pares ação e reação dentro do próprio fio anulariam. Bom, outra explicação, né, para essa hipótese de que a força elétrica que a força de Lorentz que está movendo ali, na verdade, é uma força elétrica, seria que o campo elétrico gerado pelos fios é que moveriam ali. Bom, infelizmente nós não conseguimos encontrar uma configuração que fizesse sentido com isso. A gente sabe que existem campos elétricos exteriores aos fios, mas a gente não conseguiu encontrar nem muita literatura sobre esse assunto e nem uma configuração teórica que explicasse o porquê, como que existiria essa força elétrica ali. Bom, então nós podemos passar para uma segunda hipótese, que seria a análise energética do campo magnético. Bom, isso acontece, essa análise partiria do fato de que, para colocar a corrente estável no circuito, é necessário superar uma força eletromotriz contrária. E essa força eletromotriz é dada pela lei de Faraday-Lenz, e seria necessário um trabalho. Esse trabalho ele é feito pela fonte de tensão, né, pela força geradora, e ele ficaria armazenado no campo magnético. Então, a variação do fluxo do campo magnético ao ligar o circuito armazenaria um trabalho naquele circuito. E esse trabalho é o que seria responsável, seria posteriormente transmitido, né, para a força de Lorentz,
e ele que faria a barra se mover. Então, nesse sentido, o campo magnético ele vai agir como um transmissor da força da energia, né, do trabalho, da força da fonte geradora para a força de Lorentz. E tem, claro, a combinação das duas hipóteses com a formulação de um possível campo eletromagnético ali, dado pela aceleração dos elétrons no começo. Infelizmente, nós também não conseguimos encontrar muitas fontes que validassem essa hipótese, visto que o intuito da Railgun, de maneira geral, é muito focado para o aspecto prático dela, né? O que está gerando força, o que não está gerando força, o que está fazendo trabalho, o que não está fazendo trabalho, pouco importa para um aspecto no aspecto prático dos papers publicados. Mas, no geral, nós vamos tomar como verdade a hipótese de que o trabalho é transmitido pela fonte de tensão e isso é transmitido pelo campo magnético para o projétil. Agora, passando para a prática, é fundamental compreender o principal circuito no funcionamento de uma railgun, o de descarga. Esse é o responsável pelos altos pulsos de alta corrente elétrica que possibilitam que o projétil atinja elevadas velocidades. Assim, é necessário esclarecer que R' e L' são as derivadas da resistência total dos trilhos e da indutância total, respectivamente, e são chamadas de gradiente de resistência e de indutância. Elas possuem valores constantes e caracterizam uma railgun. Dessa forma, podemos descrever a resistência e indutância total dos trilhos da forma mostrada no slide. Com isso, vamos aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão a um circuito RLC genérico, obtendo a expressão mostrada. Ademais, com esse modelo eletrônico, temos uma nova hipótese para o trabalho da força magnética. Os campos eletromagnéticos regiriam o funcionamento da distribuição de energia no circuito, armazenando-a e redistribuindo. Dessa maneira, chega-se na equação da força para o projétil, dada por F igual a L' e quadrado dividido por 2. Assim, novamente pela lei de Kirchhoff, agora no circuito da Railgun, obtém-se a equação mostrada em destaque. Ainda, isolando a derivada da corrente e derivando a expressão característica do capacitor, que é igual a CV, em função do tempo, chega a ser um sistema de equações diferenciais que representa o funcionamento do circuito responsável pela descarga do canhão eletromagnético. Bom, por fim a gente pode falar o porquê não há o desenvolvimento mais de railguns. Em primeiro, a gente pode analisar as três equações ali do lado e, em geral, a gente vai retomar alguns conceitos que foram falados anteriormente. O L' como gradiente da capacitância. A gente também vai introduzir um novo conceito, que é esse A quadrado, que é um termo de cálculo variacional para você, de alguma forma, conseguir descrever trabalho em função de outras variáveis. Mas, em geral, o que isso quer dizer é que o L' quadrado, A quadrado sobre 8m, é uma constante característica do seu sistema, da Railgun. E o que você chega é que, multiplicando ali o K vezes Z é igual a essa constante característica do seu sistema eletrônico. Sendo constante, o K indicando a energia cinética e o E a energia total, você chega que essa relação é constante. E bom, a segunda equação nos diz que a resistência de um sistema, que é o que vai usar o trabalho, né? A resistência é o que vai usar a energia que está sendo fornecida. É uma resistência uma RT, que é uma resistência do próprio sistema eletrônico, e a resistência cinética, né? Que é a resistência ao movimento, no caso seria de atrito e aquecimento. Em geral, você chega aqui num N, né? Num coeficiente limitado, que ele é justamente por esse constante do sistema, que varia justamente pela quantidade que você tem que gerar energia cinética, sobre a energia total. Bom, e o que você chega dessas conclusões? Primeiro, das railguns que foram produzidas em escala marítima, né, em escala da marinha, eles não conseguiram passar de 50%. A maior parte das railguns tinham eficiência de 10% e 50% se você fosse verificar rigorosamente aquele parâmetro eta ali, né, o N. Em geral, a energia necessária para conseguir mandar a bala da Railgun num efeito balístico era de 400 kJ a 32 MJ. Se 50% desses 32 MJ fossem usados apenas, os outros 50% seriam usados na resistência do próprio circuito ou da energia cinética. E essa energia cinética, a maior parte ia ser consumida em energia térmica, né, com atrito com os trilhos. Então, o próprio aquecimento gerado pela bala ia fazer com que os trilhos derretessem. Então, apesar de haver as supostas vantagens, que é você não precisar carregar pólvora maritimamente, que é perigoso, o preço do projétil ser mais barato do que um míssil balístico, ser mais seguro você transportar railgun e, em geral, ela apresentar uma eficiência maior nos disparos, isso é, os mísseis balísticos são menos potentes, ainda assim não é uma eficiência muito válida, porque tem um alto caráter destrutivo, gera o aquecimento em baixa eficiência e também, em geral, a vida útil do sistema seria um único disparo, que não é sustentável. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre a Railgun. E se vocês tiverem dúvidas é só mandar entrar em contato.